Vamos começar a palavra de Deus. Meu coração está incendiado, o meu coração tem queimado por essa palavra. Eu sei da responsabilidade que é estudar a palavra de Deus, a responsabilidade que é passar a verdade de Deus, porque ser porta-voz. Eu estou lendo o livro de Ezequiel e eu fico assim, meu Deus do céu, quando uma pessoa pede para Deus, para ela ser profeta, Senhor, me dá o dom da profecia, ela não tem noção da responsabilidade que ser profética é uma coisa, agora ter o dom da profecia é diferente. A responsabilidade de você trazer juízo sobre o povo, trazer juízo sobre a nação. Você já pensou? Lógico que é bom quando a gente tem boas notícias para dar a Deus, eis que o Senhor manda te dizer. Isso é muito bom, né? Mas quando você tem que dar notícias ruins, olha, não é fácil. E pregar o evangelho, pregar a palavra, ser responsável para transmitir a verdade de Deus, e nós não podemos fugir dessa linha da verdade de Deus de forma nenhuma, de maneira nenhuma, é uma responsabilidade muito grande. Mas é uma alegria para mim. Eu sinto alegria no meu coração de ter essa responsabilidade de poder estar servindo ao meu Senhor. Hoje nós vamos falar do texto de Lucas 19, nós vamos falar apenas do versículo 8 de Lucas 19. Deus nos deu uma revelação tremenda desse texto. O tema da mensagem nessa noite é um Zaqueu que eu não conhecia. Eu não conhecia esse Zaqueu que eu vou falar para você agora, e eu tenho certeza que você não tinha visto Zaqueu com os olhos que você vai ver hoje. Mas vamos ao texto, vamos ler o texto de Lucas, capítulo 19, versículo 8. Diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aleluia! Nas mensagens que nós temos ministrado nesses dias, nós aprendemos muito com a história de Zaqueu. Nós falamos aqui sobre Zaqueu de uma forma que nós nunca ouvimos. Como eu disse, eu nunca tinha visto Zaqueu da forma que eu tenho visto nesse tempo. Esse Zaqueu que eu tenho apresentado através das revelações de Deus, eu não conhecia ainda. Deus ele nos deu revelações tão profundas para o nosso conhecimento e para o nosso entendimento dentro desse texto de Lucas 19, mas eu sei que tem muito mais para ser explorado nesse texto. Eu sei que tem muito mais para Deus revelar nesse texto, porque Deus ele sempre vai revelar coisas novas na sua palavra. Eu não me atrevo a dizer aqui que eu extraí tudo, que eu tirei tudo que tinha que ser tirado desse texto. Não. Apesar de ter sido já uma série de palavras a respeito de Zaqueu, eu não vou me atrever a dizer, tudo que tinha no texto de Lucas 19 a respeito de Zaqueu, eu falei aqui. Não, tem muito mais coisas para Deus revelar nessa palavra, porque a palavra de Deus é inesgotável. Mas nesse tempo de estudo, nesse tempo de leitura e de estudo, de reflexão dessa palavra de Lucas 19, em tudo aquilo que eu estudei, eu vi algumas coisas, eu aprendi, eu entendi algumas coisas, e talvez o que eu vou dizer para você nessa noite, talvez faça com que você fique chocado, talvez você fique assim, meu Deus, será que é assim mesmo? Dessa forma que aconteceu? Mas a intenção da palavra é essa, é chocar o seu coração para te fazer refletir nela, para te fazer pensar a respeito dela. Eu, particularmente, nunca vi Zaqueu como eu tenho visto nesses dias, através da revelação da palavra de Deus. Eu acho muito controverso. Nós ouvimos falar em algumas mensagens que Zaqueu era um ladrão. E as pessoas às vezes dizem isso, que Zaqueu era um ladrão porque ele era um cobrador de impostos. Na verdade, Zaqueu não era só um cobrador de impostos, era pior do que isso. Zaqueu ele era chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos. Então, é muito difícil nós afirmarmos, eu acho controverso nós afirmarmos isso, que Zaqueu era ladrão por ser cobrador de impostos,
Porque é a mesma coisa que afirmar, é a mesma coisa que dizer que todo pastor é ladrão. Porque um cometeu um erro, todos cometeram um erro, não é assim que funciona. Quando nós afirmamos, ou quando as pessoas afirmam que Zaqueu era ladrão por ser cobrador de impostos, é a mesma coisa que dizer que todas as pessoas que moram em uma favela são marginais. E isso não é verdade. É a mesma coisa que afirmarmos, e pasme, que todo político é corrupto. Queridos, existem exceções. Sempre vão existir exceções. E é injusto da nossa parte nós pensarmos assim. É injusto da nossa parte nós generalizarmos as pessoas. É injusto nós julgarmos as pessoas pela atitude de outras pessoas que fazem ou que estão no mesmo ofício. A origem do nome Zaqueu, no hebraico, é Zacai, que literalmente significa puro, inocente. O nome Zaqueu no hebraico é Zacai, que significa puro e inocente. E eu vou te explicar isso. Talvez você pense assim, mas um nome não define uma pessoa. E você está certo. Na nossa cultura, na cultura que nós vivemos hoje, um nome não define uma pessoa e com certeza não define. Mas na cultura judaica, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o nome ele dizia quem a pessoa era. O nome ele dizia do caráter da pessoa. Na cultura judaica, o nome dizia qual a linhagem que essa pessoa pertencia, de qual família ela vinha, de qual tribo ela fazia parte. Tamanha a importância do nome na cultura hebraica. Então, quando Jesus ele chega debaixo daquela árvore e ele chama Zaqueu para descer daquela árvore, Jesus diz Zacai, ou seja, Jesus estava dizendo, inocente, desce depressa. E diga-se de passagem que Jesus, ao transformar a vida de Zaqueu, ele não muda o nome de Zaqueu. Jesus transformou a vida dele, mas ele não mudou o seu nome. Porque o nome de Zaqueu significava realmente quem ele era, inocente. Deus, ao longo de toda a história bíblica, que a gente vê os personagens da Bíblia, personagens reais, Deus, ao longo de toda a história, ele mudou o nome de algumas pessoas quando elas se encontraram com o Senhor, quando elas se converteram. Abrão teve o seu nome mudado para Abraão. E isso aconteceu quando Deus estabeleceu entre Abraão, entre o seu povo, uma aliança através da circuncisão. O povo era circuncidado e ali estava firmando uma aliança com Deus. Então, no dia que Deus estabeleceu essa aliança, Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Abraão era pai de povos, pai de um povo. E Abraão se tornou pai de multidões. Da mesma forma foi Sara, a sua esposa. O nome dela era Sarai e mudou para Sara porque ela teve um encontro com o Senhor. E Jacó? Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Mas quando Jacó lutou com Deus, quando ele lutou e segurou Deus, e a Bíblia diz que ele segurou o anjo, e ele não quis soltar enquanto não fosse abençoado. Ele teve um encontro com Deus, e lá nesse encontro o nome dele foi mudado. Aquele que segura o calcanhar, agora o nome dele seria Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Paulo, que era Saulo de Tarso. A Bíblia fala que Saulo de Tarso, ele estava a caminho de Damasco, com cartas para prender os cristãos. Ele respirava ameaça de morte sobre os cristãos, a respeito dos cristãos. E a caminho da cidade de Damasco, durante o trajeto, no caminho, ele tem um encontro sobrenatural com Jesus. E ali nesse encontro, o nome de Saulo de Tarso agora se transforma em Paulo. Um homem muito usado por Deus. Como que esses homens e tantos outros homens na história poderiam ser um referencial de vida transformada se os seus nomes os denunciavam? Os nomes, na cultura judaica, eles representavam, eles significavam a reputação dessas pessoas.
Zacai, inocente, ele não teve o seu nome mudado por Jesus depois que a sua vida foi transformada. Ele continuou se chamando Zaqueu, e o significado de Zaqueu continuou da mesma forma, puro, inocente. E Zaqueu, ele fez questão de testemunhar diante das pessoas que o condenavam, que ele era um homem inocente. E ele pôde testemunhar a sua transformação, dizendo que ele iria dividir a sua riqueza e que ele ia restituir se por acaso ele roubou alguém. Como o povo dizia, como as pessoas de Jericó diziam, como os líderes religiosos diziam a respeito de Zaqueu. E essa é uma atitude, irmãos, de quem entendeu a graça de Deus. A atitude de Zaqueu é uma atitude de quem aceitou a graça de Deus na sua vida. Dar metade dos bens. Você tem noção do que é isso? Se Zaqueu tinha 2 mansões, ele ia dar uma. Se ele tinha 5 carros, ele ia dar 2,5 carros. Vamos botar 4 carros, ele ia dar 2 carros. Zaqueu ia dividir a metade dos seus bens com as pessoas. Isso é a atitude de quem entende de verdade a graça de Deus. Uma atitude de quem realmente não só fala da graça, mas que viveu a graça de Deus. Zaqueu deu a metade dos seus bens. E me desculpa dizer isso para você nessa noite. Tem gente que não dá nem 10% para Deus. Tem gente que não consegue dar 10% para Deus, quanto mais para outras pessoas. E vivem procurando justificativas teológicas para isso. Por que eu não vou dar os meus 10% para Deus? Como se fosse dar, a Bíblia diz devolver, não é nosso, é de Deus. Zaqueu mostrou aqui, nessa atitude dele, eu dou a metade dos meus bens. E se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Isso é a atitude de quem entendeu a graça de Deus. Zaqueu mostra, com essa atitude, a sua experiência de conversão. Agora, quanto a restituir, eu vou falar disso mais para frente, é importantíssimo nós aprendermos, nós entendermos de uma vez por todas. Quanto a restituir, Zaqueu estava cumprindo a lei. Porque naquele tempo, para os líderes religiosos, os cobradores de impostos eram traidores da pátria. Para eles, Zaqueu traiu a pátria, traiu o povo judeu. Eles não podiam, os cobradores de impostos não podiam orar em público. Os cobradores de impostos não podiam entrar nas sinagogas. Eles não podiam frequentar as sinagogas. E essa foi uma forma de Zaqueu se redimir diante daquelas pessoas. Além de dividir a metade dos seus bens com os pobres, ele estava restituindo se, por acaso, ele roubou alguém. Zaqueu disse, diante daqueles homens, diante daqueles religiosos, diante da multidão, e se em alguma coisa eu defraudei, se em alguma coisa eu roubei alguém, esse e se aqui do texto, ele indica dúvida, ele indica que Zaqueu não tinha certeza. Sabe quando você olha e você fala assim, Senhor, você já pediu perdão de tudo quanto é pecado que você acha que você tinha e que você tinha? E você fala assim, Senhor, eu não sei qual pecado mais eu tenho, mas se tiver algum pecado oculto, também me perdoa. Zaqueu estava desse lado. E ele disse, e se em alguma coisa eu defraudei, eu roubei alguém, isso está indicando dúvida, é não ter certeza, é uma indefinição no coração de Zaqueu. Ele está dizendo isso para o Senhor diante daquelas pessoas. E eu acredito que com tudo que Zaqueu estava vivendo naquele momento com o Senhor, aquela alegria da presença de Jesus que muda o ambiente, aquela presença de Jesus que nos torna mais apaixonados. E só quem viveu isso, e a gente sente uma saudade desse tempo, por isso o Espírito de Deus precisa queimar de novo no nosso coração. Só quem viveu isso sabe do que eu estou falando, só quem vive isso sabe do que eu estou falando. A alegria da presença que muda a nossa vida, que muda o ambiente que nós estamos. Essa presença que nos torna apaixonados. Zaqueu estava vivendo isso naquele momento. E no meu entendimento, vivendo tudo isso, Zaqueu não tentaria ocultar de Jesus o seu pecado, dizendo, e se por acaso eu roubei alguém?
Zaqueu não tentaria ocultar do Senhor, não. Zaqueu não tentaria esconder o seu pecado de Jesus. Infelizmente, como muitas pessoas tentam fazer, como muitas vezes nós tentamos fazer, mascarando as nossas orações com meias palavras, ao invés de confessar os nossos pecados diante do Senhor. Às vezes nós oramos: Deus, se por acaso eu pequei, se por acaso eu fiz algo de errado. Queridos, enquanto que no fundo do nosso coração, lá no íntimo, e Deus nos conhece, Deus nos sonda, Deus nos conhece, Deus sabe tudo de nós. Lá no fundo do nosso coração nós sabemos que erramos, nós sabemos que pecamos, porque o pecado ele tem nome. E quando nós oramos, nós devemos confessá-los diante de Deus, reconhecendo o nosso erro. Se nós sabemos onde nós erramos, nós precisamos confessar o nosso pecado diante do Senhor. Nós não podemos culpar as pessoas: Senhor, mas foi por causa da multidão que eu pequei contra o Senhor, foi por causa da necessidade, foi por causa das circunstâncias que eu pequei o Senhor. Tira o se você tem consciência do seu pecado e confessa o seu pecado. Zaqueu não tinha consciência porque ele escreve: e se eu defraudei? E se eu roubei alguém? Agora, se você não tem dúvida quanto ao seu pecado, se você sabe dele, não diga mais: e se por acaso eu pequei? Pontue o seu pecado, se arrependa e confesse para ser perdoado. Esse não foi o caso de Zaqueu. Deixa eu lembrar você que quando Zaqueu estava falando essas coisas com Jesus, o povo de Jericó estava todinho ali perto de Zaqueu e de Jesus, estavam ouvindo tudo. Os escribas e os fariseus também faziam parte dessa multidão. Todos estavam ali para refutar Zaqueu em suas palavras, se ele estivesse mentindo para Jesus. Eles só estavam esperando a oportunidade, porque eles se levantaram, foram os primeiros a dizer: o mestre está entrando na casa de um pecador. A realidade é que o povo de Jericó, a realidade era que esses religiosos denominaram Zaqueu pecador e possivelmente rotularam Zaqueu como um ladrão, como se ele fosse um ladrão, por causa do ofício de Zaqueu, por causa do ofício que ele exercia como chefe dos publicanos. Talvez você fique assim: não, eu não entendo dessa forma. Talvez você esteja se perguntando: mas como pode? Se Zaqueu era chefe dos publicanos, talvez com tudo isso que eu já te expliquei aqui, você ainda tenha dúvidas e esteja se perguntando: se Zaqueu não roubou ninguém, se Zaqueu não era ladrão, por que então Jesus disse: hoje chegou salvação a essa casa? Primeira coisa que eu quero dizer para você: a Bíblia não diz em lugar nenhum da palavra de Deus que Zaqueu era ladrão. Essa é a primeira coisa, é o primeiro ponto. Nós deduzimos que a multidão acusava Zaqueu de ladrão por tudo aquilo que eu te disse aqui agora. Porque os coletores de impostos eram traidores da pátria, porque trabalhavam para o Império Romano. Porque os coletores de impostos eram vistos como ladrões. A primeira coisa, a Bíblia não diz que Zaqueu era ladrão. Segunda coisa, no livro de Lucas, no capítulo 19, o texto que nós lemos lá no versículo 8, versículo 9, aliás, nós lemos o versículo 8. O versículo 9 continua dizendo assim: e disse-lhe Jesus disse para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Pois este também é filho de Abraão. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Ser filho de Abraão é ter uma identidade, ser igual nas atitudes. Ser filho de Abraão é ter a mesma fé, é ter a mesma atitude ou as mesmas atitudes que Abraão teve. Jesus, ele contemplou fé no coração de Zaqueu. E a Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também
a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não me lanço. Não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tenho atitudes. A Bíblia diz que a minha fé é morta se eu não tenho atitudes. Deus contemplou fé no coração de Zaqueu. E Zaqueu demonstrou a sua fé de prática, quando ele se levantou e disse: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu roubei alguém, eu vou restituir. Aleluia! Glória a Deus! E foi nesse exato momento em que Zaqueu teve essa atitude de fé, em que Zaqueu teve essa fé de prática, foi nesse exato momento que Zaqueu passou a ter uma nova identidade. Nesse momento, Zaqueu entrou debaixo da promessa da aliança que Deus havia feito com o seu povo. É o que acontece conosco quando nós nos rendemos a Cristo. Quando nós entendemos, quando nós aceitamos a graça de Deus a nosso favor. A nossa identidade ela é mudada. Quando nós temos uma fé de prática, nossa identidade ela é mudada. Identidade é o que nos diferencia uns dos outros. Identidade é a nossa individualidade. Certa vez, quando Jesus entrou no templo, quando ele entrou na sinagoga, ele viu ali, ele observou ali uma mulher que se destacou do meio de todos aqueles religiosos que oravam em voz alta, com palavras bonitas, que batiam no peito para orar, para todo mundo escutar, com as suas roupas bonitas. Então Jesus entra no templo e ele observa. E ele vê que ali no templo tem uma mulher encurvada. E a Bíblia diz que aquela mulher estava encurvada, servindo no templo por 18 anos. Ela estava com aquela enfermidade. Ela não pediu nada para Jesus. Ela não pediu perdão pelos seus pecados ali diante das pessoas. Ela não confessou pecados. Ela não falou nada. Mas Jesus contemplou a fé no coração dela e Jesus a curou. E depois que Jesus a curou, Jesus a chamou de filha de Abraão por causa da sua fé. Essa mulher tinha uma identidade que a diferenciava de todos aqueles religiosos. Lá no livro de Lucas 13, você vai ler essa história. Ela era uma filha de Abraão por causa da sua fé. No livro de João, no capítulo 8, no versículo 39, Jesus confronta os fariseus e religiosos quando eles dizem assim: mas nós temos por pai a Abraão. E Jesus fala assim: não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. Esses religiosos, eles não tinham identidade de Abraão. Eles não eram iguais a Abraão nas suas atitudes. Eles não eram iguais a Abraão na sua fé. Aleluia! Por isso Jesus diz que Zaqueu era filho de Abraão, pois este também é filho de Abraão. Louvado seja Deus! Mas continuando a história de Zaqueu, quando Jesus escolhe, porque Jesus escolheu entrar na casa de Zaqueu. Jesus, olha o privilégio de Zaqueu diante de todas aquelas pessoas. Quando Jesus escolhe entrar na casa de Zaqueu, eu fico imaginando a reação daquelas pessoas, a reação do povo de Jericó, a reação daquela multidão dos religiosos. E eu fico viajando na história, tentando ver Jesus andando lado a lado com Zaqueu, que com o coração muito acelerado por causa da expectativa, sem acreditar em tudo aquilo que está acontecendo. Eu acredito que Zaqueu estava em silêncio e pensando assim: o Mestre está indo para minha casa, o Mestre está indo para minha casa. A respiração de Zaqueu ofegante, os passos curtos por causa da sua pequena estatura, tentando acompanhar os passos de Jesus enquanto ele estava caminhando em direção à sua casa. Fora que toda a multidão estava acompanhando Zaqueu e acompanhando Jesus, mas a multidão estava atônita, a multidão estava perplexa, a multidão estava admirada com a escolha que Jesus tinha feito. Por que Jesus escolheu Zaqueu? E já em casa, Zaqueu agora tem a chance de priorizar quem ia entrar na sua casa.
Na casa de Zaqueu, ele prioriza quem que vai entrar ali. Jesus e os seus discípulos entraram na casa de Zaqueu. Os seus discípulos, porque sempre estavam com Jesus, perdão. A sua família também estava ali, a família de Zaqueu estava ali, pensando: meu Deus, o que será que Zaqueu fez dessa vez? O que Zaqueu pode ter aprontado? Que o mestre está aqui, Jesus está aqui, a multidão está aqui, os religiosos estão aqui, os escribas, os fariseus. O que Zaqueu aprontou dessa vez? Eu acredito que a família de Zaqueu estava pensando dessa forma. Então estavam ali Jesus e os discípulos e toda a casa de Zaqueu com ele. Agora, a multidão, Zaqueu deixou do lado de fora. Os fariseus, os doutores da lei, não puderam entrar na sua casa. Os amigos de infância de Zaqueu, que o excluíram durante toda a sua vida, não puderam entrar na sua casa. Afinal, era a sua casa, as suas regras. Ele podia escolher quem ia entrar na sua casa. Mas toda essa multidão teve o privilégio de assistir a tudo como espectadores. Eles tiveram o privilégio de ver algo que mudaria a vida de Zaqueu, que entraria para a história. Eles tiveram o privilégio de ver a transformação na casa de Zaqueu. Eles tiveram o privilégio de assistir como espectadores algo que mudaria toda aquela cidade. Na casa de Zaqueu, naquele ambiente de intimidade, lembra, Jesus está ali. A presença de Jesus está ali. Zaqueu já estava perdidamente apaixonado pelo Senhor. Em meio a um discurso de Jesus dentro da casa de Zaqueu, Jesus discursando a respeito das coisas dos céus e de tudo aquilo que Deus tem para nós. Se realmente nós estivermos dispostos a nos arrepender dos nossos pecados e nos converter dos nossos maus caminhos. Todo mundo estava ouvindo, a multidão estava ouvindo, Zaqueu, a sua família. E eu acredito que a parte mais linda e tocante no discurso de Jesus é quando Jesus começa a falar do amor do Pai. O rosto de Jesus começa a mudar. Ele fala de uma forma tão profunda do amor de Deus, Jesus falando do amor de Deus de uma forma tão profunda, que as lágrimas começam a querer saltar dos seus olhos. E todo mundo fica como que o coração estivesse parando por tamanha palavra de poder que estava sendo ministrada por Jesus naquele momento na casa de Zaqueu. E nesse momento, sem conseguir mais conter, sem conseguir mais se conter, sem conter o seu desejo, a sua emoção, a sua paixão, Zaqueu, de repente, ele dá um salto. Ele se coloca de pé no meio das pessoas, da sua casa, de Jesus, dos discípulos, perto da multidão. Zaqueu faz um mapeamento da sua vida naquele tempo de palavra, uma palavra reflexiva. Zaqueu faz todo um mapeamento, ele começa a vasculhar o seu passado, como se um filme passasse pelos seus olhos. E como num ímpeto, Zaqueu se levanta. Ele se levanta em atitude de empenhar a sua palavra, ele não tinha dúvidas. Ele queria fazer uma confissão pública e foi o que ele fez. Zaqueu fez uma confissão pública diante de Jesus. Zaqueu fez uma confissão pública diante das pessoas da cidade e da sua família. Nesse momento que Zaqueu se coloca de pé, que ele se levanta, ele assume uma responsabilidade e um compromisso com o Senhor. Ele assume uma responsabilidade e um compromisso com Cristo, tendo todas aquelas pessoas como testemunha. E Zaqueu diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Queridos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, e eu não estou dizendo para você que você tem que ficar de pé, levantar a sua mão ou as mãos na igreja e gritar e chorar e dizer que está aceitando Jesus. Você pode fazer isso na sua casa.
Não tem problema nenhum, porque o Senhor conhece o seu coração. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós fazemos uma declaração de fé pública diante das pessoas e diante de Deus. Nós fazemos uma declaração de fé não dizendo só que nós somos cristãos, não dizendo só que nós servimos a Deus, que nós aceitamos essa maravilhosa graça sobre as nossas vidas. Mas nós fazemos essa declaração diante de Deus e das pessoas, assumindo agora uma vida de retidão, uma vida de obediência, uma vida de fidelidade a Deus. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu fez uma declaração de fé pública. E aceitar Jesus não é só tê-lo no nosso coração. Aceitar Jesus é dar o nosso coração a Ele por completo. E isso simboliza a nossa vida, o nosso coração simboliza a nossa vida por inteiro. Se é dele, é Ele que vai cuidar. É o Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter a identidade de Cristo em nós. A identidade é ser igual, lembra? Nós passamos a ser igual a Cristo, na fé e nas nossas atitudes. Nós falamos nas palavras anteriores sobre 4 princípios importantíssimos que nós tiramos de dentro dessa palavra. Nós falamos desses princípios porque nós precisamos aprender esses princípios. Nós falamos desses princípios porque nós precisamos entender esses princípios e aplicá-los nas nossas vidas. O primeiro princípio que nós dissemos, que nós falamos a respeito desse texto de Lucas 19, a respeito de Zaqueu, é que sempre nós vamos ter obstáculos. Sempre, em todo tempo, nós vamos ter obstáculos. Jericó era a cidade de Zaqueu, a cidade que Zaqueu morava, a cidade foi construída sobre uma palavra de maldição. E provavelmente Jesus não ia entrar nessa cidade, mas Jesus entrou ali e transformou aquela cidade, transformou a maldição em bênção na vida de todas aquelas pessoas. O segundo princípio que nós falamos dessa palavra, você precisa sair do natural. O que fez com que Jesus entrasse na casa de Zaqueu, o que fez com que Jesus se oferecesse para entrar na casa de Zaqueu, não foi o sacrifício de Zaqueu subir na árvore, não, isso era natural, qualquer pessoa podia ter tido a ideia, qualquer pessoa podia ter subido naquela árvore, qualquer pessoa podia fazer isso é natural. O que fez com que Jesus entrasse na casa de Zaqueu foi o coração de Zaqueu pulsando por sede de Jesus, pulsando por sede de Cristo, e isso é sobrenatural, porque Zaqueu se destacou da multidão por causa do seu coração. O terceiro princípio que eu preciso entender e aprender e aplicar é o arrependimento. Sem arrependimento não existe perdão. Não adianta chorar que o seu choro não convence o Senhor. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento não há perdão. O arrependimento, ele valida, ele traz uma validade do sangue de Jesus sobre mim, sobre a minha casa. Do contrário, nós estamos desprotegidos. Nós perdemos a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. O arrependimento é reconhecer a minha transgressão e não fazer de novo. Agora, se eu não me arrependo do meu pecado, eu fico vulnerável. Eu vou ficar desprotegida. Eu vou ficar desprotegido e a minha casa também. E o diabo passa a ter direito legal na minha vida por causa das portas abertas. E Deus não pode interferir, porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Deus não vai interferir nas nossas vidas se tiverem portas abertas, dando legalidade para o diabo agir. Deus não interfere enquanto nós não nos arrependermos do nosso pecado, individualmente e coletivamente como nação. Enquanto não fizermos isso, Deus não interfere. No livro de 2 Crônicas,
No capítulo 7, versículo 14 e 15, é um versículo muito falado nesse tempo de desespero, de medo que a gente está vivendo. O versículo 14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora o versículo 15 diz assim: agora, ou seja, Deus dizendo para nós, agora, ou seja, depois de haver arrependimento, depois de haver conserto, aí estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Irmãos, olha a gravidade disso. Enquanto nós não nos humilharmos, enquanto nós não orarmos de fato em humilhação, em arrependimento diante da presença do Senhor, enquanto nós não nos humilharmos, Deus não vai ouvir as nossas orações. Eu não estou dizendo de atender, eu estou dizendo que Deus nem ouve as nossas orações, se nós de fato não nos arrependermos dos nossos pecados. Se nós não nos arrependermos, os olhos do Senhor vão estar fechados para nós, tapados para nós. E os ouvidos de Deus não vão ouvir as nossas orações, é o que o texto está dizendo. Enquanto nós não nos arrependermos, nós podemos orar o tanto que nós quisermos, nós podemos fazer jejuns, qualquer coisa. Deus não vai ouvir as nossas orações. É o que o texto está dizendo para nós. Por isso, o terceiro princípio é importantíssimo, que é o arrependimento. O quarto e último princípio, que é tão importante quanto o terceiro que nós falamos agora, para nós termos respostas de Deus para as nossas vidas, é a restituição. Grava essa palavra, restituição. Depois do arrependimento, depois que eu me arrependi dos meus pecados, depois que eu dei nome, que eu confessei os meus pecados, eu não ocultei do Senhor, mas eu confessei os meus pecados de verdade, eu me arrependi, eu fui perdoada, agora eu preciso restituir. O arrependimento e a restituição são dois pontos principais na caminhada cristã, na vida cristã. Para nós crescermos, para nós alavancarmos qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos primeiro nos arrepender e depois restituir o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha. E eu quero enfatizar nessa noite a respeito da restituição. Durante toda a sua vida, Zaqueu foi rotulado como pecador por aquelas pessoas. A Bíblia não condenava Zaqueu e não dizia que ele era um ladrão. Mas Zaqueu, ele era pecador, sim. Zaqueu era pecador como nós somos pecadores. Eu e você somos pecadores. Zaqueu também era um pecador. No livro de Romanos, o capítulo 3, o versículo 23, diz: porque todos pecaram. Toda a humanidade pecou, todos nós pecamos e destituídos e separados estão da glória de Deus. Zaqueu estava dentro desse barco junto conosco. Zaqueu era um pecador. Mas esses foram os pontos principais para a mudança de Zaqueu, para a transformação da vida de Zaqueu de uma forma completa: arrependimento e restituição. Restituição, entenda bem, em nome de Jesus. Restituição é devolver. Restituição é reparar o erro. Quando nós nos arrependemos, nós somos perdoados do nosso pecado e nós vamos para o céu. Isso é fato. E creia assim. Se você se arrepender dos seus pecados, você vai ser perdoado. Se você viver numa prática de arrependimento, não pecando contra Deus, mas se eventualmente, porventura você pecar e se arrepender do seu pecado, você é perdoado e você vai para o céu. Isso é um fato para nós, a Bíblia nos garante isso. Louvado seja Deus! Mas se nós não restituirmos aquela pessoa que nós causamos dano, da mesma forma nós vamos para o céu. Porém, nós ficamos presos com a raiz de maldição. Nós vamos ficar enraizados, nós vamos ficar amarrados se nós causamos dano a alguém e nós não restituímos essa pessoa. Nós vamos ficar presos.
E maldição significa puxar para trás. Por mais que você tente, por mais que você estude, você não consegue evoluir, você não consegue crescer, você não consegue alavancar. Porque você está preso por uma raiz de maldição, porque você é devedor de alguém. Você precisa restituir. Depois do arrependimento, nós precisamos entender isso, nos aprofundar nisso. Nós precisamos restituir aquele que nós fizemos mal. E se tem áreas na sua vida, vai mapeando aí o seu coração. Se tem áreas na sua vida que você tem orado e orado durante anos e anos, buscando a Deus, Senhor, me fala comigo, manda um profeta, fala na sua palavra, fala através das orações, e você tem orado e nada acontece na sua vida, parece que está tudo preso, parece que está tudo amarrado, parece que está tudo enraizado, e não parece, é verdade, está tudo preso, amarrado, enraizado, porque você tem orado e nada tem acontecido. É hora de você rever o princípio da restituição na sua vida. Você sabe qual é o problema? É que todos nós queremos ser restituídos naquilo que nós fomos roubados. Nós queremos. Nós até cantamos. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Nós cantamos assim. Nós oramos assim. Queridos, mas quando nós fazemos alguém perder alguma coisa, seja física, seja emocional, seja espiritual, quando nós fazemos alguém perder alguma coisa, quando é culpa nossa, quando nós pecamos contra alguém, nós também devemos, tendo a oportunidade de restituir, nós precisamos restituir a essa pessoa que nós fizemos mal. Existe a lei da restituição. Restituir é reparar o erro. Eu preciso reparar o meu erro, eu preciso restituir. Não é só chegar diante de Deus, Senhor, me perdoa. Eu pequei contra a pessoa, eu fiz isso. Deus vai te perdoar. Mas enquanto você não restituir, você está amarrado, enraizado com a raiz de maldição. E o que é que nos mantém aprisionados? O que é que nos mantém presos, amarrados com essa raiz de maldição? Uma das coisas, eu vou citar só alguns exemplos para você ter uma noção e você falar assim, sangue de Jesus tem poder. Para você cair de joelhos e começar a orar ao Senhor agora e pensar o que eu preciso fazer para restituir essa pessoa. Se eu tenho a oportunidade, o que eu preciso? Queridos, e ore a Deus e Deus vai te direcionar, Deus vai te mostrar. Eu estou te ensinando, mas Deus vai te mostrar o caminho, o que você precisa fazer para restituir essa pessoa que você causou um dano. Seja em qual área for da vida dela, seja em qual esfera espiritual, emocional ou financeira. Algumas coisas que nos mantêm enraizados, aprisionados com a raiz de maldição, por nós não restituirmos, comprar e não pagar. Quando nós compramos algo de alguém e nós temos a oportunidade de acertar e nós não acertamos, isso nos deixa aprisionados, amarrados. Enquanto não restituirmos, a bênção de Deus não vem sobre as nossas vidas. Outra coisa, pegar emprestado e não devolver o que nós pegamos emprestado. É tão ruim quando a gente fala assim, meu Deus, eu emprestei tal coisa para alguém, eu não lembro nem para quem eu emprestei. E essa coisa está na casa da pessoa e a pessoa não te devolve. Você está livre, mas a pessoa que pegou emprestado com você e não te devolveu, ela está presa com a raiz de maldição na vida dela. E pasme você, isso vai passando de geração em geração. Se tem uma raiz de maldição lá nos nossos antepassados, por isso nós precisamos nos render, nos humilhar, nos arrepender, confessar os nossos pecados, confessar o pecado dos nossos antepassados e pedir perdão a Deus para ficar livres de uma vez por todas. Agora, se é da nossa parte, individualmente falando, nós precisamos restituir e reparar o erro. Outra coisa, quando nós caluniamos alguém, quando nós falamos mal de alguém para alguma pessoa, pedimos perdão a Deus, nos retratamos com a pessoa, mas e para quem você falou mal? Você consertou lá atrás? Você foi lá desfazer o mal, a calúnia ou a fofoca? Isso deixa as pessoas presas. E quantas pessoas estão presas por causa da calúnia, por causa da difamação? O que nos aprisiona também, desonrar pessoas que têm autoridade sobre as nossas vidas.
seja pai, professor, mãe, autoridades religiosas, seja autoridades políticas, quando nós desonramos, isso é tão sério. Irmãos, a palavra de Deus tem princípios e nós não podemos quebrar os princípios da palavra de Deus. São regras para nos direcionar no caminho certo. Esse é um princípio da palavra de Deus. A lei da restituição. Então eu preciso honrar as pessoas que têm autoridade sobre a minha vida. Eu lembro de um texto, lá no livro de João, no capítulo 9, falando de raiz de maldição, por não restituirmos o erro que nós cometemos contra alguém, quando Jesus ele cospe no chão e passa lama, faz uma lama e passa essa lama nos olhos de um cego. E Jesus pergunta ao cego assim, o que você vê? E esse cego, que tinha mais visão do que muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje, esse cego, ele via homens, ele estava falando assim, eu vejo homens andando como árvores. Ou seja, na minha concepção, aquele cego estava vendo aqueles homens andando, fazendo as suas coisas, vivendo as suas vidas, com as suas famílias, os seus trabalhos, mas eles estavam como árvores, cheios de raízes, aprisionados. E se Deus pudesse abrir, se Deus quisesse, porque poder Ele pode, abrir os nossos olhos espirituais, nós veríamos quantas pessoas estão cheias de raízes, andando de um lado para o outro como se tudo estivesse bem. Mas as coisas não estão bem, porque elas estão enraizadas com essa raiz de maldição por não praticar a lei da restituição. Zaqueu, aqui em Lucas 19, ele aplicou esse princípio da restituição. Ezequiel 33 fala a respeito da lei da restituição. Então Zaqueu, ele aplicou o chamado princípio da restituição, porque ele conhecia esse princípio lá da lei do Antigo Testamento. Então no livro de Êxodo, Levítico, Ezequiel tem falando a respeito desses princípios. E nos tempos de Zaqueu, todos que estavam ali conheciam o princípio da restituição. E eu quero dizer para você nessa noite que todo o propósito da vida de Zaqueu começou a partir desse momento em que ele aplicou o princípio da restituição. A partir do momento que Zaqueu tomou a decisão de seguir os princípios de Deus. E eu quero ir mais longe. Eu quero dizer para você que todo o propósito da sua vida, todo o propósito que você sempre sonhou, todo o propósito que você sempre acreditou, todo o propósito que você sempre orou, vai começar a partir do momento em que você seguir esse princípio da restituição na sua vida, que é um princípio de Deus para nós. No Novo Testamento, porque talvez você diga assim, mas isso é lá na antiga lei, no antigo pacto, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 7, o apóstolo Paulo nos alerta, dizendo, pagai a todos que lhes é devido. Aqui não está falando só de financeiro, eu vou falar o texto e você vai entender. Apóstolo Paulo falando para nós, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. A quem respeito, respeito. Esses dois princípios que nós falamos aqui nessa noite são primordiais e essenciais para a nossa vida. E se você entendeu esses princípios, e se você aplicar esses princípios na sua vida, todas as áreas da sua vida vão alavancar para a glória de Deus. Dois princípios primordiais para as nossas vidas: arrependimento e restituição. A falta de restituição é uma das causas de muitas ruínas, é uma das causas de muitos fracassos, é uma das causas de pobrezas, é uma das causas de doenças na vida das pessoas. A falta de restituição nos causa ruína,
fracassos, pobrezas, doenças. Na vida, e isso acontece na nossa vida, nós cristãos que estamos dentro das igrejas, ouvindo a palavra todos os dias, orando, buscando ao Senhor. Tudo isso acontece na vida de cristãos ativos nas igrejas, que têm as suas vidas paralisadas. Se as pessoas tiverem um entendimento, e eu acredito que em nome de Jesus os seus olhos se abriram nessa noite para aplicar esses 2 princípios na sua vida, de outra forma, para de orar. Se você não se arrepender, para de orar, Deus não vai ouvir sua oração. Se você não restituir aquele que você causou dano, você vai continuar amarrado, enraizado por raízes de maldição na sua vida. E toda a sua casa que você exerce autoridade vai ser afetada com a consequência. Faça um mapeamento na sua vida agora, nesse momento. Faça um mapeamento da sua vida. Ainda há tempo de rever. Ainda há tempo de se consertar. Deus está te dando a oportunidade. Olha, esse é o momento. Agora é o momento de nós tirarmos o nosso pé do chão, de nós tirarmos os nossos pés do chão e andar no sobrenatural de Deus, através dessa revelação, através dessa palavra. Deus te perdoa se você se arrepender, Deus te perdoa e Ele quer te perdoar. Por causa do amor, por causa da misericórdia dEle, por causa da graça dEle, Deus quer te perdoar. Agora, se você não restituir aquela pessoa que você causou mal, se você não restituir, se não houver restituição, você continua perdoado, caminhando para o céu, mas preso por raízes de maldição. Aleluia. Eu sei que é uma palavra dura. Duro é esse discurso, mas necessário para a nossa vida decolar, ser transformada de uma vez por todas. Essa é a verdade de Deus para a sua vida. Se você esperou por muito tempo por uma palavra, Senhor, eu preciso apenas de uma palavra. Como disse aquele centurião, eu preciso só de uma palavra para ser salvo, para ser transformado. Eu preciso só de uma palavra. Eis aí a palavra de Deus na sua vida. Depois do arrependimento, você precisa restituir aquelas pessoas que você causou qualquer tipo de dano. Ore ao Senhor, que Deus vai falar com você. Deus vai te mostrar. Deus vai trazer luz e você vai falar assim: meu Deus, por tanto tempo eu fiquei presa e eu deixei que a minha família permanecesse debaixo dessa maldição, porque eu não restituí aquele que eu causei dano. Então que nessa noite você possa realmente querer mudar de vida com essa palavra de Deus que está sendo ministrada no seu coração. Aleluia! Louvado seja Deus! Engrandecido é o nome do Senhor! Nós louvamos a Deus pela oportunidade de aprendermos, de entendermos, de ter os nossos olhos abertos, das escamas caírem nos nossos olhos e de termos a oportunidade de fazer a vontade dEle e deixar com que a glória dEle se manifeste nas nossas vidas e na nossa família. Em nome de Jesus.